Cruzeiro do Tite conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Estadual 2026. E aí eu quero trazer algumas similaridades aqui, fazer alguns comentários a respeito de alguns posicionamentos referentes à galera que está entrando em campo, vestindo e buscando representar o time do Cruzeiro nessa nova jornada, né? Jornada extremamente importante em que tem várias e várias expectativas, todas elas depositadas no trabalho do técnico Tite, muito em função da manutenção da equipe na sua totalidade para o ano 2026. O Cruzeiro começou a temporada com muitos garotos, né? E eu acho que é extremamente importante que isso aconteça. A média de idade do time do Cruzeiro ela é de 21 anos de idade. A gente tem apenas dois jogadores com mais de 22 anos, no caso, ontem, três, né? No caso, o João Marcelo, Jonathan Jesus e. Não, o João Jesus ainda tem 21, né? Então, o João Marcelo e o Chico da Costa com a idade acima. Chico da Costa com 30 e o João Marcelo com 25 anos de idade. E o resto, muitos garotos em campo e dando uma resposta muito positiva, né? Vencendo a equipe da Tombense, que se tornou tradicionalíssima no campeonato estadual. O Cruzeiro, com os meninos, foram lá em Tombos e acabaram vencendo com algumas ótimas atuações que nós vamos destacar aqui, mas o que nós temos como premissa é a forma que o Cruzeiro joga, a forma que o Cruzeiro demonstra que vai jogar no ano em que estamos. Bom, o primeiro lance foi um lance fantástico, né? Não posso deixar de falar sobre isso. O Chico da Costa, que é o novo contratado do Cruzeiro, recebe uma bola, um lançamento do Careca, que aliás jogou muita bola, e faz uma finalização, assim, mostrando que tem recurso. Não é nenhum craque, todo mundo sabe disso, mas a finalização do Chico da Costa foi nada mais, nada menos que épica. E o goleiro fazendo uma defesa excepcional também. Não foi um calcanhar para fora, um calcanhar mal colocado, tipo, sem querer, não, não foi. Foi uma demonstração de que tem qualidade, sim. É um jogador inteligente que busca boas tabelas curtas. E o que me chama a atenção é que no campeonato estadual, né, você tem a facilidade a mais, por ser um estádio mais acanhado, de ouvir as orientações do treinador e o Tite pedindo o tempo todo toca curto, aqueles passes mais próximos ali, né? E a gente via algumas triangulações interessantíssimas, em especial a que aconteceu no segundo gol do Cruzeiro, gol marcado pelo Japa. Primeiro gol do Kaique Kenji, numa boa jogada também do time cruzeirense, mas o segundo gol foi muito bem trabalhado e um passe, né, que muita gente falou, eu vi durante a partida, que a bola desviou e acabou sobrando para o Japa, não foi um passe do Careca no meio da defesa da equipe do Tombense e o Japa dominando e dando uma batida, fazendo uma batida muito interessante. Aí a batida sim desviou e foi morrer no fundo do barbante. Estou vendo algumas pessoas criticando o goleiro é, Otávio, né? E eu acho que são críticas extremamente infundadas. Acho que não tem absolutamente nada a ver fazer esse tipo de crítica a um garoto que está se iniciando agora. Os três gols que ele tomou foram gols em que ele não tinha o que fazer, ele não tinha o que fazer, e por felicidade do adversário, né? Então, eu acho que são muito infundadas, bem imaturas. Eu não vou nem dizer, alguém me ligando aqui, que legal. Eu nem vou dizer que é prematuro, não, vou dizer que é imaturo trazer qualquer tipo de crítica à, à atuação, às atuações do goleiro Otávio. É muita infantilidade criticar o goleiro, é mostrar que você é mais infantil do que ele, que é apenas um garoto de 18 anos de idade e que tem um futuro fantástico pela frente. Ahn, Analisando alguns jogadores, porque não dá pra gente analisar o. Vocês vão ouvir os cachorros latindo no fundo aí, mas releva, tá?
não dá para a gente analisar o jogo em si, né, a gente que procura trabalhar com a análise, eh, da partida, a gente, preza nesses primeiros momentos por analisar individualmente, e aí a gente pode trazer alguns nomes que têm totais condições, vem demonstrando, né, que têm totais condições de participarem, de estarem no time principal no decorrer da temporada ou até mesmo serem buscados, né, resgatados lá embaixo quando houver a necessidade. No caso, o goleiro Otávio, a dupla de zaga dispensa comentários, que já está no time de cima há alguns anos. O Japa dispensa comentário, que partidaça do Japa. O Fernando talvez mostrando ali que precisa de um pouco mais de oportunidades, mas ainda não é o cara que eu já colocaria no time de cima, mas é um jogador interessante. O Careca na lateral direita, muito bom jogador. O Prats não precisa falar, dispensa comentários, já é uma realidade. O Rian, muito bom primeiro volante, em posição física, bom cabeceio, boa saída de bola, bom passe, muito bom jogador. Quem mais ali na frente? O Chico da Costa não precisa falar, foi contratado para poder ajudar o time de cima. Eu acho que a princípio são esses jogadores assim que vêm se destacando, com destaque maior, jogadores já prontos para poder participarem mesmo ativamente da equipe principal, né? O Kenny Arroyo também não precisa dizer, porque já é um jogador prontificado. E aí os outros vão ganhando maturidade, né? Vão ganhando maturação com o decorrer da competição. Sobre o técnico Tite, o esquema de jogo, o estilo, o modelo, que são três coisas diferentes, bem similar ao que o técnico Leonardo Jardim colocou aqui no Cruzeiro. É o que nós dizíamos lá atrás, né? Não éramos a favor, não morríamos de amores pelo Tite, mas também depois que fomos estudá-lo, a gente entendeu que é um técnico camaleônico e que pode se adaptar. E ele, nesses dois jogos, mostrou uma adaptação muito legal. O Cruzeiro é um time que pressionando com muita força. O primeiro tempo foi um grande primeiro tempo, não foi um primeiro tempo qualquer. O segundo tempo é natural, que a equipe de Tombos, já treinando há mais tempo, tomando 2-0, vai se soltar um pouco mais, vai tentar agredir o time do Cruzeiro. Mas o primeiro tempo, um dinamismo empregado pelo time cruzeirense muito grande, uma equipe bem incisiva, uma equipe dura, firme. O Tite gritando o tempo todo na beirada de campo, né? Olha para a bola, olha para a bola. Ou seja, quando você olha para a bola, você tem o interesse de tê-la. E aí era exatamente isso que acontecia. O Cruzeiro pressionando alto, pressionando com muita força, roubando muitas bolas no campo do adversário. Um 4-3-3 muito bem definido, com os jogadores todos entendendo, os jogadores todos entendendo muito bem aquilo que o treinador havia pedido para eles, né? E aí o que se viu foi uma equipe bem parecida, mas é muito parecida, pelo menos ao meu ver, com aquilo que o Leonardo Jardim pregou na equipe cruzeirense. Então, o Cruzeiro, com alguns jogadores que eu quero destacá-los aqui, a escalação do Cruzeiro está aqui na minha tela, com o uma formação que me chamou muita atenção, porque a gente viu os meninos muito bem aplicados tecnicamente. Eu já falei do Cauã Moraes, né, que é o Careca, jogando pelo lado direito, mas o Rian Guilherme e o Japa fazendo a dupla de volante me chama muita atenção de forma bem positiva. Eu tenho 2 pontos negativos que vou tratar no final do vídeo, mas o restante aqui, olha, Cauã Prates, João Marcelo, Jonathan Jesus, Cauã Moraes, o, o, o garoto camisa 22, Rian Guilherme. O Rian Guilherme é muito bom jogador, esse menino, tá? Futuro muito promissor. E o Japa, que para mim foi o melhor jogador em campo, né, e além do Arroio, e o Chico da Costa também gostei muito da sua apresentação. Esses jogadores foram muito bem e demonstrando que já conseguiram assimilar. Quando você consegue assimilar, quando o jogador consegue assimilar no espaço de tempo curto,
a metodologia que quer ser implementada, empregada pelo treinador, mostra uma capacidade cognitiva e técnica elevada. Isso é importante. Isso é importante. Porque tem muito pouco tempo treinando, são 2, 3 semanas treinando só, são 2 jogos apenas, né? Vinha de 1 semana de treinamento, quer dizer, 2 semanas e meia, alguma coisa desse tipo, e os jogadores já conseguiram assimilar, já sabem o que, que o técnico quer. Isso é de uma importância descomunal. São jogadores que mostram que, taticamente, eles têm boa qualidade. Né? E tecnicamente também, porque senão não conseguiriam assimilar e executar. E eles executaram muito bem. Um perde, pressiona. Poxa, o Tite me surpreendeu. Um perde, pressiona muito interessante, jogadores em cima o tempo todo. Ah, mas é contra o Tombense. Jogou contra o Tombense. Quer que faz isso contra quem? Não é? Os jogadores entendendo ali, trocas de passes com velocidade, triangulações, e o time correndo para trás com muita velocidade, quase que não dando chances de contra-ataque para a equipe do Tombense. E isso é de levar em consideração. Os 2 pontos negativos que eu já venho falando há algum tempo sobre esses jogadores, eu não trabalho queimando o jogador. O jogador do Cruzeiro eu acho que é ativo, e o ativo tem que ser valorizado. O Kaique Kenji e Rodriguinho. O Kaique Kenji, eu vejo muita deficiência técnica. Muita, assim, do básico mesmo. Muito básico. É um jogador que eu não acredito, e eu posso estar errado, eu oro para que eu esteja errado. Não acredito que vai virar com a camisa do Cruzeiro. Pode virar em outro clube, mas muito limitado mesmo o Kaique Kenji. Destoou bastante, fez um gol, ok, mas não fez mais absolutamente nada durante toda a partida. Errou tudo que tentou. E o outro é o Rodriguinho, que também não me chama atenção em absolutamente nada. Assim, eu fico chateado com isso, porque é uma contratação que o Cruzeiro fez. Um garoto que veio do América com todo mundo entendendo que era promissor e tal, que o Cruzeiro tinha feito uma boa aquisição, mas não consigo ver. De verdade, eu não consigo ver o Rodriguinho vestindo a camisa do Cruzeiro nessa temporada, e tomara que eu esteja errado também. Já o Japa, realidade. Rian Guilherme, realidade. Cauã Moraes, realidades. Cauã Prates, realidade. E os outros não precisam ser citados como realidade, no caso João Marcelo, Jonathan Arroio e o Chico da Costa. E o goleiro Otávio, que também, para mim, é um goleiro que passa bastante segurança. Está no começo de carreira, a galerinha chegando agora, a gente vai continuar analisando eles individualmente aqui e observando, claro, o modelo de jogo que o Tite quer colocar em campo. Bem parecido com o que o Leonardo Jardim fazia aqui no Cruzeiro. Tô gostando, hein? Tô gostando.